E o senhor é muito claro. O senhor não se esconde do que pensa. O senhor é um comunista assumido, marxista assumido. Ele falou que faz o que Lênin falou. O que Lênin falou, o que fez Lênin. O senhor é um comunista assumido. Eu quero saber o posicionamento do indivíduo. Eu quero que ele fale, que ele faça reverberar para a sociedade as suas crenças, para que nós possamos saber quem está indo para o Supremo Tribunal Federal. Alguns chegam aqui e vendem a mãe, porque mente tanto. E quando põe a toga, chega lá no Supremo é completamente diferente. Vossa Excelência, como advogado, encontrou uma filigrana na lei quando ensejou a soltura do Lula. Era uma filigrana porque os processos deveriam estar em Brasília na primeira instância, não em Curitiba. Mas como julgador, Vossa Excelência pode me responder se o Lula foi descondenado? Faço essa pergunta em nome de todo o Brasil. Doutor Zanin, o Lula foi descondenado? Na sua posição de advogado, Vossa Excelência encontrou uma filigrana na lei e, como advogado, achou a brecha. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Acho que só o decano Gilmar Mendes, eu não participei da sabatina dele, e também do André Mendonça e do Castro, porque não estava aqui. Mas eu vou esperar para ver, diante das suas palavras, diante das suas colocações, que o senhor será, de fato, a exceção daquilo que eu vejo. Todos os sabatinados que se assentaram aqui, eles todos, porque para mim, um homem nunca será separado das suas convicções. Na sua palavra, o senhor falou sobre a separação dos 3 poderes, que acredita na Constituição e na separação dos 3 poderes. Nós acreditamos, embora o Brasil não viva esse momento vigente de 3 poderes, mas quando o senhor disse que o senhor está sendo sabatinado, e o que foi dito na seara política, no embate político, o que o senhor disse aqui é conduta ilibada e ter o conhecimento jurídico para ir para aquela casa. Quando o homem é indicado para o Supremo, tudo muda. Essa frase eu já ouvi de todos. Não sei se o senhor Paulo e o senador Flávio Dino já ouviram e leram o discurso feito aqui sobre liberdade pelo ministro Alexandre de Moraes. Ninguém na vida conseguirá escrever algo sobre liberdade como ele escreveu e falou aqui. O que o senhor Fachin disse aqui, e todos eles, ao ouvir a palavra ativismo judicial, porque nesse momento uma sabatina é um TCC, é alguém que está sendo ouvido por uma banca para poder ser aprovado ou não. Por isso eu penso que determinadas questões eu até entendo, mas no grosso modo não. Porque se eu não souber o que o senhor pensa ao chegar lá, porque eu sei o que o senhor pensa hoje, antes de ser ministro. E um homem não é separado das suas convicções. Porque se um dia eu fosse para uma casa dessa, eu iria com minhas convicções. E o senhor é muito claro. O senhor não se esconde do que pensa. O senhor é um comunista assumido, marxista assumido. Ele falou que faz o que Lênin falou. O que Lênin falou, o que fez Lênin. O senhor é um comunista assumido, que não tem nada a ver com os valores daquilo que eu acredito e prego. É um direito seu. E a regra da boa convivência é respeitar, é seu direito e é o meu direito. Agora veja, o ministro Fachin, aqui o advogado estava um militante de esquerda, e eu disse o senhor militante de esquerda, e estava com tudo aqui da militância dele, como tem aqui as suas frases, aquilo que o senhor falou, aquilo que o senhor sempre disse, que o senhor afirmou como ministro da Justiça, as suas falas, muitos arroubos. Mas o senhor está indo para o Supremo Tribunal Federal, se aprovado for. O senhor disse que as decisões monocráticas
É um desvio. E eu quero dizer ao senhor que foi uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que manteve o Clésio, depois que o Ministério Público, na investigação, constatou e pediu a soltura dele por não encontrar nenhum tipo de crime. Bem, eu estava na CPMI. O senhor disse que todas as imagens foram, o ministro Alexandre de Moraes que tinha as imagens, mas que recebemos de lá não foram todas as imagens, mas que elas estão à disposição. Elas estão à disposição. Pois bem, com imagens à disposição, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o seu ministério deve saber quem vandalizou e quem não vandalizou, que estava na esplanada dos ministérios, já que as imagens estão lá e elas devem ter sido vistas por um grupo de pessoas especializadas dentro do ministério e também dentro do Supremo Tribunal Federal. O Fachin me disse, doutor Paulo e senador Flávio Dino, com estas palavras: senador Magno Malta, quando eu falei das minhas pautas de vida, as minhas pautas de costume, o meu enfrentamento ao aborto, o meu enfrentamento às drogas, ideologia de gênero, erotização de criança em escola, ele só disse assim a mim: senador, quando um homem chega no Supremo Tribunal Federal, quando ele é votado e aprovado, tudo muda, começa do zero. Eu disse: como assim? Ele disse: é um novo começo. E eu disse: não, ministro, não se separa um homem das suas convicções. O senhor, uma vez aprovado, irá para o Supremo no lugar de Rosa Weber, que fez questão de declarar o seu voto numa questão que é do Legislativo, que é o debate sobre o aborto. O senhor deve herdar mais ou menos 300 processos que ficaram. E entre esses processos que ficaram, que lá estão alguns processos que foram construídos em cima de narrativas e foram parar no Supremo, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor fez analogia do zagueiro, do centroavante e do goleiro. Hoje, no exercício de ministro da Justiça, o senhor tinha uma posição. Lá o senhor terá outra. Eu pergunto, com a minha crença de que um homem carrega consigo as suas convicções, e o senhor nunca se escondeu do fato de ser comunista, e sempre comentou sobre isso, nunca negou para ninguém. E eu disse ao seu relator, de todos que vai ser sabatinado, é o mais claro de todos. Porque o que o senhor fala está registrado, está colocado. A sua fala sobre as urnas, não tem crime nenhum nisso. Quem quer defender, fala: mas vocês foram eleitos senadores e deputados com essa mesma urna. Não, essa discussão é sobre eleição majoritária. Quando o senhor falou, o senhor foi candidato a governador. Nós estamos falando de eleição de presidente. E qualquer um pode falar mal de urna. O que é urna para você não falar mal dela? Agora, posso? Maduro tirou uma onda com a urna agora, falando do voto impresso. É verdade se isso foi falado há 15 anos atrás, há 14 anos atrás, há 13 anos, não interessa. E se foi falado agora, qual é o crime? E ele foi colocado inelegível porque falou mal das urnas. Eu pergunto, herdando 300 processos da ministra, que ao perguntado por mim aqui sobre o ativismo judicial, me disse: senador, o ativismo judicial no Brasil existe. E se o ministro Supremo quer fazer política, quer militar, ele tire a toga e vá disputar a eleição. O senhor disse que fora da toga, aí você pode vestir a camisa que você quiser, da cor que você quiser, mas a toga é preta, porque é igual para todo mundo. A minha pergunta é: o senhor será um militante de esquerda dentro do Supremo, como o senhor sempre foi nas suas convicções? O senhor tratará os processos, porque enquanto, na sua analogia, jogador de futebol, o senhor é inimigo político de Jair Bolsonaro. Em herdando os processos que estão com Rosa Weber, como o senhor tratará? Como o senhor cuidará? Porque que o senhor seja a exceção da regra. Porque todos que passaram aqui, o que eles disseram, pegue, meu presidente Davi Alcolumbre, as notas taquigráficas, as filmagens aqui dessa casa, da sabatina de Rosa Weber, da sabatina de Alexandre de Moraes, da sabatina de Barroso, da sabatina de André Mendonça, que disse aqui, e eu estou dizendo, é o terrivelmente evangélico. Eu estava aqui de máscara, sem mandato, mas vim trazer o meu apoio. E durante aqueles 4 meses de atraso de Davi, eu batia mesmo de longe, né? Ele disse na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. A primeira oportunidade que ele teve de votar, ele violou o artigo 53 e condenou Daniel Silveira. Não é para cumprir a Constituição?
O senhor, se aprovado aqui, o senhor sairá com o título de guardião da Constituição. Eu rogo que o senhor seja a exceção da regra, porque todos que lá estão são militantes políticos. Na hora da tréplica, eu vou fazer a minha tréplica perguntando ao senhor, porque eu gastei meus 10 minutos falando diretamente ao senador Flávio Dino, né? E aí eu quero perguntar ao senhor que nós tivemos brindeiro engavetador, né? Aqui, depois tivemos outros. O senhor tem a oportunidade de mudar a história e colocar de pé o Ministério Público, né? Porque ele tem sido desrespeitado por decisões monocráticas, como disse o senador Flávio Dino, e eles estão tudo assanhados com o Pacheco por causa disso, ao ponto de falarem e verbalizarem coisas que realmente não tem a menor necessidade, visto que Pacheco é o presidente de um poder, e são 3 poderes harmônicos entre si, e na verdade, a decisão monocrática mata a vida de pessoas, e uma decisão monocrática colocou o Crezão nessa situação. Senhor presidente, a priori, eu quero me dirigir à nação que assiste a TV Senado, assiste nas outras televisões que estão transmitindo tudo isso. Mais do que muita coisa contundente e palpável, o que eu ouvi aqui foi um show de amnésia. E, em alguns momentos, um show de hipocrisia mal montado e mal contado. O senhor não tem vergonha de ser ministro da Justiça e sair para poder ser indicado para ministro? O senhor que está servindo um governo, o senhor não tem vergonha de ter feito um lobby de gabinete em gabinete? É hipocrisia demais. Eu vou fazer 16 anos que estou aqui. E todos os ministros que aqui foram indicados foram no meu gabinete. E alguns acompanhados pelos seus respectivos senadores. E muitos estão sentados aqui. Se isso é lobby, o indivíduo foi lá levar o seu currículo, que é o que menos interessa. Porque o indivíduo, quando chega na condição de ser indicado por um tribunal superior, é porque currículo ele tem. Eu quero saber o posicionamento do indivíduo. Eu quero que ele fale, que ele faça reverberar para a sociedade as suas crenças, para que nós possamos saber quem está indo para o Supremo Tribunal Federal. Alguns chegam aqui e vendem a mãe, porque mente tanto. E quando põe a toga, chega lá no Supremo é completamente diferente. Ah, mas o senhor é ligado a um partido político. Nisso aí Temer errou. Tem indicado você. Sinceramente. Ele poderia ter aprendido com Lula. Lula indicou um rapaz que ninguém sabia quem era. O PT não conhecia. Jovem, nem o Brasil. Eles não sabiam, ele indicou assim, para mostrar que ele não é igual aos outros. Indicou um rapaz chamado Toffoli, você conhece? Ele não era do PT. Ele não tinha ficha assinada no PT. Ele não trabalhou na liderança do PT na Câmara. Ele não foi advogado do PT. Ele não foi da AGU. Ah, brincadeira tem hora. A gente fica perdendo tempo com hipocrisia. Eu quero relembrar a nação exatamente porque é uma amnésia coletiva. Ora, chegaram muitas denúncias contra o senhor. Manifestações contra o senhor. Só no meu gabinete eu posso mostrar 2 caixas de manifestação contra Fachin. Os providas do Brasil, aliás, relembro a nação, que essa é a maior nação católica do mundo. Nós somos um país cristão, de católicos, de evangélicos, de espíritas e que amam a vida. São os providas do Brasil e que se levantaram. E quero dizer uma coisa, o senhor não está indo para o Senado? Uma outra pergunta que lhe fizeram, aliás, para o Supremo, para poder blindar os seus amigos. Advirto que quando Fachin foi indicado, e contundentemente um farto material de defesa do PT e um vídeo dele fazendo um discurso maravilhoso defendendo o PT e as suas teses e arrebanhando advogados, já tinha lava-jato quando ele foi indicado. Ele foi indicado, foi para proteger os seus amigos? Eu vi um negócio aqui, olha, elege-se um julgador ou um blindador? Mandaram o Fachin para cá para quê? É uma resposta que eu não posso dar, porque já tinha lava-jato naquela época, não é? Então pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nós não podemos lidar com amnésia. Não podemos lidar com a amnésia. Aqui a minha amiga, senadora Gleice, não vai pedir artigo 14 não, falou o seguinte, olha, alguns com o Fachin e com o Barroso foram verdadeiros leões e agora estão se comportando como gatinho. É verdade. Eu vou continuar como leão, vou lhe perguntar, mas confesso a Vossa Excelência que eu continuo um gatinho, eu. Olha, é verdade que alguns foram leões mesmo, contra Fachin e Barroso. Aliás, com Barroso eu votei aberto, porque disseram que tinha um processo contra o senhor também, mas o senhor sabe que seu futuro pretenso colega Barroso, antes de ser sabatinado e antes de ir para plenário, ele tinha processo no STJ na Maria da Penha, de ter batido em mulher, o ministro Barroso. E eu votei aberto e mostrei o processo. Por que eu estava votando aberto? Então veja, eu não quero lidar com hipocrisia. Então veja, quando tratam essa questão de uma forma de que nós nunca procedemos assim, nunca fizemos assim, fizeram assim. E alguns naquela época, com Fachin e Barroso, se comportaram como gatinho, mas está se comportando como leão com você. É da vida, é do jogo.
estão inquirindo. Eu estou falando para o Brasil, é para o Brasil recordar. Eu votei contra a faquinha aberto. E ele disse uma coisa aqui, senador, o que eu falei, depois que o homem põe a toga, é tudo diferente. Não, não se separa um homem das suas convicções. Por isso eu quero saber das suas convicções. Eu quero que o senhor reverbere as suas convicções, para que fique gravado aqui em mim e na nação brasileira. Porque o povo brasileiro não tão somente perdeu o respeito pela classe política, mas perdeu o respeito também pelas cortes supremas desse país, pelo judiciário, até pelo abuso de poder. Pergunta o senhor, pode um ministro monocraticamente enquadrar um poder? Agora a Câmara foi enquadrada por Fux, que é meu amigo faixa preta de jiu-jitsu. Ouça. Pode o Senado ser enquadrado por um ministro numa decisão monocrática? Aí não é democracia, nós não temos separação de poderes. A nação não pode pagar pelas convicções. Vossa Excelência disse aqui que naquilo, eu vi isso pelo rádio, onde envolver ou processos ou onde Vossa Excelência militou como advogado, se julgará impedido. Parabéns, porque o ministro Barroso advogou para a Marcha da Maconha e para ONGs abortistas, e ele tem que se julgar impedido dessas matérias que são caras para uma nação cristã nesse país. Passo a perguntar. Alguns pontos, pode anotar. Quero ouvir com a claridade desse momento que Vossa Excelência pensa sobre o aborto. A sua posição, porque para nós é muito cara, porque aborto é assinte contra a natureza de Deus. Drogas. Se esse não é o momento de nós discutirmos ou rediscutirmos o nosso modelo de segurança nacional, porque o nosso modelo hoje de segurança nacional constitucionalmente não cabe no que nós estamos vivendo, e o que nós estamos vivendo, necessário se faz que as Forças Armadas se façam presentes. Vamos rediscutir esse tema. Pergunto a Vossa Senhoria. O CNJ foi criado por essa casa. O CNJ é como um tribunal para julgar causas éticas, comportamento éticos ou não éticos de magistrados, como o Conselho do Ministério Público, julgar comportamento éticos e não éticos. Mas parece que o CNJ tomou outro rumo, porque o ex-ministro Joaquim Barbosa, que também foi indicado pelo PT, Joaquim Barbosa, ao chegar na presidência, e certamente se aprovado for com a idade que tem, será presidente do Supremo pelo menos umas 2 vezes, vai dar umas 2 voltas com a idade que tem, vai ficar lá uns 26 anos. Será presidente do CNJ. Joaquim Barbosa determinou aos cartórios que fizesse casamento homossexual. Ora, cada qual segue seu caminho, mas o CNJ é o Legislativo, é o Senado, é a Câmara, está usurpando de um papel que não é seu. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem feito ingerência nos poderes e causado na população brasileira esse repúdio tanto ao Judiciário, esse desrespeito nas redes sociais, quanto na classe política. Pergunto a Vossa Senhoria, ainda, senhor presidente, já encerro aqui nas minhas perguntas, qual a sua posição sobre o infanticídio? Nós temos hoje entre 30 e 40 tribos que ainda praticam o infanticídio e com a defesa daqueles que defendem direitos humanos como se os humanos não tivessem direito. Sua posição sobre isso e a sua posição pelo fato de uma turma do STF ter decidido, dado uma liminar para que o preso receba por ofensa moral, porque o cárcere onde ele estava muito cheio, cada um R$2.000. Imagine se a moda pega. E nós vamos agora indenizar quem anda em ônibus cheio, porque não tinha que andar com um trem cheio, quem fica numa fila quando devia ter se atendido prioritariamente. Essa posição da Suprema Corte, senador. O ministro Alexandre, gostaria que você comentasse e encerre, senhor presidente, dizendo o seguinte: quando o senhor disse, e foi citado aqui não sei por quem, que os manifestantes são baderneiros, não errou não, são baderneiros mesmo. É homem travestido de criança com 17 anos, que não confunde escopeta com chupeta. Quero saber a sua posição sobre redução da maioridade penal numa sociedade. No meu estado, de cada 10 crimes que aconteceu agora, com a greve da polícia, 7 tem um homem travestido de criança com a escopeta na mão e sendo defendido por aqueles que defendem direitos humanos, como se os humanos não tivessem direito. Por isso eu gostaria que Vossa Senhoria fizesse reverberar a sua posição, para que uma nação cristã conheça a sua posição e o povo volte a acreditar. E Lava Jato, encerro, é um patrimônio do povo brasileiro. Gostaria que o senhor descrevesse sobre a sua posição ao chegar ali, a sua posição de independência, de julgar nos autos, porque há muito lhe foi perguntado se lá vai para defender os seus amigos. E se acredita de fato, porque se a Lava Jato erra tanto, nunca reformaram uma vírgula do Moro. Por isso, pergunto qual será lá a sua postura e a sua posição. Com relação às críticas, fiquem em paz, porque todos visitaram todo mundo, todos o beijaram na mão e depois viraram os deuses do Olimpo. Encerro lhe perguntando, virando ministro, quando um cidadão comum, um senadorzinho desse aqui, igual eu, semi-analfabeto, e um deputadozinho ou um vereador, lhe pediu audiência, o senhor vai receber no seu gabinete ou vai receber em pé naquele salão, no meio de um monte de gente, como se Deus você fosse? Nesse dia de hoje, após o relatório do nobre senador veneziano, eu gostaria muito de, mais tarde, dizer que Vossa Excelência
em se tornando ministro, se tornou a exceção da regra. A regra é que todos que se assentam aí onde Vossa Excelência está, fazem um discurso. Na prática, quando a toga lhe é dada, ele é a mesma pessoa, ou seja, a pessoa fora do discurso. Porque tenho convicções plenas de que um homem jamais será separado das suas convicções. Por isso, as perguntas que vou lhe fazer, as farei imaginando a sua cabeça de juiz e não de advogado. Eu não vou invernizar o seu currículo, porque sem currículo, Vossa Senhoria, enquanto advogado, não estaria sendo indicado. É preciso ter um currículo para tal. Vossa Excelência não é o primeiro indicado pelo Lula. O Toffoli foi indicado pelo Lula. Um jovem advogado, filiado do partido. Nenhuma novidade. Eu estava aqui. O PFL fortíssimo. O PSDB fortíssimo. Pegaram ele de pau aqui que moeram. Eu, como tenho um espírito misericordioso, naquela ocasião, achei um exagero o que fizeram. E não sei quantos se lembram dessa sabatina. Davi não estava aqui, acho que era até vereador, era só vendedor mesmo, porque é judeu, vive assim para baixo. É. Mas o Jacques Wagner estava na Câmara, acho que não tinha ido nem para o governo ainda. E eu pude participar de uma maneira respeitosa e fazendo as mesmas colocações. E se o Toffoli estiver nos assistindo, está tendo uma triste lembrança da sua sabatina, porque foi uma pauleira. Como foi a de Alexandre de Moraes? Atacado aqui pela esquerda de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas ninguém fez um discurso sobre liberdade como ele. O discurso feito, doutor Zanin, sobre liberdade, do ministro, então, hoje, Alexandre de Moraes, que preside o estômago do elefante, ou seja, o inquérito das fake news que cabe qualquer negócio. Nunca vi na minha vida. Impressionante. Ninguém consegue falar. Mas depois da toga, ele era este homem. Dr. Fachin, ao ser sabatinado aqui, e que as pessoas atribuem muito ao PT o lobby para Fachin, mas quem fez mesmo foi Álvaro Dias. Álvaro Dias, que inclusive relatou, até aí nada demais, até porque a indicação é do presidente. Ele decide quem ele indica e acabou. É o presidente. Ponto. Se ele indicou, ninguém desindica. Agora cabe a nós fazer a nossa inquisição dentro das nossas crenças e daquilo que nós esperamos e que eu espero. Então as perguntas que vou fazer para alguém que já deve estar com a cabeça de juiz e preparado para tal. E não farei a um advogado. Até porque o que Vossa Excelência já respondeu e o seu discurso de começo, não sei se eu estou atrapalhando o presidente Davi, mas as suas respostas no começo, tudo bem? Continuemos. A sua palavra no começo, doutor Zanin, uma vez cumpridas, enquanto juiz, o senhor será a exceção da regra. Eu podia ler aqui a definição da ministra Rosa Weber, aqui no seu lugar, sobre ativismo judicial. É tremendo, é a coisa mais linda do mundo. Quem quer legislar, tire a toga e vai disputar a eleição. Nós sabemos que o país vive um ativismo judicial e, ao longo dos meus mandatos, eu tenho falado isso e repetidas vezes, só não estive aqui na sabatina do senador Gilmar e nem, do ministro Gilmar, nem do ministro Cassius, porque não estava nessa casa. Mas até do André, eu estive sentado aqui a sabatina inteira. Davi estava aí com máscara no rosto e tal, aquele negócio ainda de Covid, né? Tal. E eu fiquei sentado aqui, vendo terrivelmente evangélico ser sabatinado. Pergunta a Vossa Excelência, em chegando no Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência entende que o Brasil vive hoje? Vossa Excelência irá para lá com o título de guardião da Constituição ou chegará no Supremo e, a exemplo dos outros, terá uma Constituição particular e que define como quer, quando quer, seja ela qual for a questão?
Em segundo lugar, nós temos questões no Supremo que não pertencem ao Supremo. E pergunto a Vossa Excelência uma vez como juiz. Aborto. 12 semanas. Uma vida. Uma vida. Essa matéria é matéria a ser decidida aqui. Esse país é um país majoritariamente cristão. É uma matéria do Legislativo, mas que o Supremo acolheu. E se Vossa Excelência acha certo toda e qualquer matéria versada, que deve ser versada pelo Legislativo, uma vez judicializada, deve ser recebida, acolhida pelo Supremo Tribunal Federal ou devolvida à sua casa de origem? É uma pergunta que faço a Vossa Excelência. Legalização de drogas. O Supremo está legislando sobre a legalização das drogas e essa semana passou para outra. Eu não sei se não foi para embolar, porque tinha sabatina de Vossa Excelência agora e semana que vem vai vir. E quero saber como Vossa Excelência, uma vez como juiz, votará na legalização do aborto, na legalização das drogas. O Supremo está dando andamento a um marco temporal. O Brasil vai se tornar um paísinho do tamanho do estado de Sergipe e o resto tudo é área demarcada, onde estão as nossas riquezas, onde as ONGs internacionais virão para mamar. No marco temporal, a pergunta não é ao advogado, porque como advogado, se Vossa Excelência estivesse advogando e não sentado aí, para aqueles que não acreditam, não creem, não querem um Brasil demarcado de forma a destruí-lo, certamente Vossa Excelência, com a sua capacidade mostrada até hoje como advogado, saberia o caminho a tomar. Mas como juiz, como Vossa Excelência votará? Se eleito for, se passar por essa sabatina e em seguida vai para o plenário, é assim, senador Davi? Mais rápido que imediatamente. Feito. Vossa Excelência, em sendo aprovado no plenário, como votará o marco temporal? Vossa Excelência pode me responder, não, e se eu não passar e tal? Não, mas eu quero se Vossa Excelência passar, né? Se passar, como votará no marco temporal? Nós vivemos num país onde pessoas não podem falar nada. Eles são calados, os seus perfis são derrubados. Essa mordaça imposta por uma corte a cidadãos perseguidos que deixaram o país, porque perderam o direito de dizer aquilo que pode dizer, porque pode chamar pastor de ladrão, padre de ladrão, de pedófilo, pode chamar político. Não, político não pode. Político não pode. Quando Vossa Excelência fala em liberdade de expressão, não estou falando em xingamento, mas exposição do que pensa, do que sente. Eu espero que essa sabatina, minha Vossa Excelência, não me renda processo. Porque toda sabatina que eu fiz aqui, quando o cara botou a toga nas costas, me processou. E alguns eu recebi no meu gabinete. Eu recebi o ministro Alexandre de Moraes, a pedido do Temer. E mostrei para ele uma caixa de denúncia contra ele, que inclusive foi exposta por alguns senadores aqui, que foram para o Ministério Público Federal e protocolaram. Eu nem abri a caixa, porque eu sei alguma coisa também sobre isso. Quando alguém é indicado para o Supremo, ou para qualquer coisa, os invejosos vêm, protocolam coisa, traz coisa, quem queria estar no lugar do cara não está, faz acusação, faz isso e aquilo. Tem coisas que podem ser verdade, tem coisas que não podem ser. O sujeito foi indicado, eu não desindico. O meu papel é sabatiná-lo e me posicionar. Nunca tive um voto escondido. Com relação a Vossa Excelência, eu voto contra. Pelo convencimento de que o Supremo Tribunal Federal não é lugar de advogado. Advogado sempre peticionou e protocolou. Ele nunca julgou. E ele vai para dentro da Suprema Corte com a cabeça de advogado. E eu quero perguntar para Vossa Excelência, durante esse tempo que foi indicado pelo presidente Lula, se Vossa Excelência trabalhou a sua cabeça como julgador. Como alguém que julga. Ou Vossa Excelência acredita na tese de que você pode ser o denunciante, você é um investigador, você é o dono do inquérito e você mesmo manda prender. Eu não sei se isso vai me gerar outro processo. Mas, não, nessa eu não estava, não. Mas eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Não quero lhe avexar, mas quero provocar a sua inteligência. Vossa Excelência, como advogado, encontrou uma filigrana na lei quando ensejou a soltura do Lula.
era uma filigrana, porque os processos deveriam estar em Brasília na primeira instância, não em Curitiba. Mas como julgador, Vossa Excelência pode me responder se o Lula foi descondenado? Faço essa pergunta em nome de todo o Brasil. Doutor Zanin, o Lula foi descondenado? Na sua posição de advogado, Vossa Excelência encontrou uma filigrana na lei e, como advogado, achou a brecha. O julgador, aí não estou pedindo para o senhor, se for aprovado, fazer qualquer juízo sobre o seu futuro colega, que é o ministro Fachin, foi quem soltou o Lula e pegou toda aquela papelada e colocou, recebeu na quinta e colocou na sexta. Mas, como julgador, assim, Vossa Excelência poderia me dizer se ele foi descondenado. Senhor presidente, muito obrigado. Doutor Zanin, cumprindo o meu papel enquanto senador da República, a situação de quem senta aí, por alguns momentos e algumas horas, ela é desvantajosa, mas uma vez sendo aprovada, será absolutamente vantajosa, porque Vossa Excelência viverá uma eternidade no Supremo. Eu não estarei aqui para ver sua aposentadoria, nem eu, nem Renan, nem ninguém. Já foi todo mundo embora. Até o se aposentar, não vai estar também, não. Não vai estar, não. Já foi. Já foi faz tempo. Os caras querem ficar aqui. O cara vai ficar 35 anos lá, moço. Os caras não querem morrer, não, tá bom. Mas eu acho que eu não estarei aqui mais, né, na aposentadoria de Vossa Excelência. E certamente, eu estou cumprindo o meu papel aqui enquanto senador da República no momento da sua sabatina. Obrigado, senhor presidente. Doutor Zanin, essas são minhas colocações. Concedo a palavra ao senador Flávio Dino. Eu agradeço os questionamentos, senador Malta. Existe uma passagem na Carta de Tiago que a fé sem obras é morta. Então, mais do que falar de convicções, eu as lastreio em obras, prática. 34 anos de serviço público não são palavras ao vento. Por isso, eu quero manifestar enfaticamente toda a minha confiança no Supremo Tribunal Federal. É claro que, como instituição humana, ela não é perfeita, mas eu realmente não posso concordar com a ideia de que todos os ministros, todas as ministras que por ali passaram ao longo de décadas e os atuais sejam inimigos da nação. Realmente eu quero dizer que discordo de Vossa Excelência. Claro que o senhor tem todo o direito de considerar o que quiser, mas eu realmente tenho, como brasileiro, muita confiança no Supremo Tribunal Federal como instituição. Como disse Campos Salles, o 4º presidente republicano, é a joia das instituições republicanas. Então, assim, considero e, portanto, remarco essa diferença em relação a Vossa Excelência. Sobre ativismo judicial, em outro momento eu terei o maior prazer de debater com o senhor, porque é um tema que remonta ao início do século XIX. A primeira decisão ativista da Suprema Corte dos Estados Unidos data de 1803, liderada por Chief Justice Marshall, num caso fundamental para a história do direito constitucional. Nós temos decisões ditas ativistas para todos os lados. O senhor sabe que no século XIX, a Suprema Corte dos Estados Unidos legitimou a escravidão. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1896, consagrou a doutrina dos separados porém iguais, que permitia a segregação racial em escolas. Isso era ativismo. Em 1905, o Estado de Nova York aprovou uma lei limitando a jornada de trabalho dos padeiros em 60 horas semanais. Essa lei foi declarada inválida pela Suprema Corte dos Estados Unidos porque violaria a liberdade de contratação. É uma decisão ativista. Então, não há decisões ativistas num só sentido. É um fenômeno realmente bastante antigo e que merece, sim, análise, até porque isso diz respeito ao elemento fundamental da lógica aristotélica que nós seguimos até hoje do governo moderado, que veio, obviamente, desembocar no pensamento liberal de Montesquieu, Locke e outros que conformaram a teoria da tripartição funcional do Estado. Então, eu terei, assim, o imenso prazer, porque discuto isso com meus alunos há 29 anos e considero que é um tema de alta importância. Em relação a convicções, na verdade, um juiz, ele não pode sobrepor as suas convicções individuais em relação aos valores plasmados nas leis. Isso é um ditame básico que emana do nosso sistema jurídico. É claro que não é o juiz boca inanimada da lei de que falava Montesquieu, paradigma oitocentista pós-Revolução Francesa. Não. Mas é claro que um juiz tem que controlar a sua subjetividade porque ele não pode ser um ditador. Então, evidentemente, eu considero que convicções pessoais, muitas vezes fiz isso na minha vida de magistrado, 12 anos de magistrado, em vários tribunais, várias cortes. Às vezes você faz o que o da área do direito sabe, que você ressalva o seu entendimento
entendimento pessoal e diz: acompanho tal posição, ressalvando o meu entendimento pessoal. Então, eu afirmo ao senhor que assim fiz durante 12 anos e assim seguirei fazendo, assim como a política ensina. Quando uma lei é votada, nenhum relator impõe a sua vontade. Ele precisa consertar com C, é preciso articular. E por isso mesmo, às vezes, você cede em relação às suas convicções pessoais para aprovar a lei. Então, eu acho que esse é o sistema institucional certo. Sobre convicções, eu creio que o senhor continua lendo a Bíblia. Eu tenho 3 passagens muito importantes que eu vou apenas mencionar e pedir que o senhor leia. Êxodo 16, sobre o maná que cai do céu. Mateus 25, sobre os pequeninos. E Atos dos Apóstolos 4. Essas são passagens assim, que iluminam com toda a certeza aquilo que eu sou, aquilo que eu sempre fui, aquilo que eu serei. Para precisar a minha posição sobre decisões monocráticas, para não haver equívoco. É claro que as decisões monocráticas fazem parte, sempre fizeram e sempre farão do sistema judicial brasileiro. Claro, porque você tem um sem número de leis votadas no Congresso que autorizam decisões monocráticas. Eu me referi ao controle de constitucionalidade das leis, sendo mais preciso, a ADI, a DPF e a ADC. Processos de índole objetiva que fazem o controle de constitucionalidade das leis, e aí sim, repito o que eu disse, que decisões monocráticas nessa matéria são excepcionalíssimas, nessa matéria específica. Finalmente, sobre a questão da individualização da pena. Sim, claro, é impossível, à luz do artigo 59 do Código Penal, julgar sem que você examine os atributos que estão lá postos. E assim fiz na minha vida toda, e assim farei se merecer a honra de aprovação desse Senado. Em relação ao tema do aborto, minha posição é pública, bastante antiga e reiterada em sucessivas entrevistas. Eu, assim como Norberto Bobbio, tenho uma posição jurídica, no sentido de que o sistema jurídico, o sistema legal, pode ser debatido, talvez, no Congresso Nacional. Norberto Bobbio teve uma posição muito restritiva em relação ao direito ao aborto na Itália. Então, eu não imagino realmente que é caso de uma decisão judicial sobre isso, e sim de um debate no Parlamento. Como o senhor sabe, é claro que esse processo já foi votado pela ministra Rosa e, evidentemente, eu não posso, eventualmente, rever o voto que ela proferiu, respeitável, não há dúvida, mas desconforme com aquilo que, particularmente, eu penso. E vários aqui têm mencionado uma confusão entre adversário político e inimigo pessoal. Eu não sou inimigo pessoal de rigorosamente ninguém. Tanto é que a bancada federal do Maranhão, todos os partidos políticos, inclusive o seu, todos os parlamentares do seu partido, assinaram uma nota em meu apoio. Então, eu não cultivo inimigos pessoais. Falam, o Bolsonaro, etc. Eu almocei com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ele me convidou e eu almocei com ele. Foi um almoço normal. Então, eu tive várias reuniões com Sua Excelência. Era o presidente da República, eu governava um Estado. Uma coisa é adversários políticos. Sim, o senhor já foi, em algum momento, meu aliado político. Nós dividíamos juntos relatorias, eu na Câmara e o senhor no Senado. Hoje, infelizmente, o senhor está em outro campo, mas eu não considero o senhor inimigo pessoal. Então, essa é a nuance que determina a posição jurídica futura. E eu faço questão de sublinhar esses itens para deixar evidenciado que, se amanhã qualquer adversário político que eventualmente eu tenha tido em algum momento, chegar lá por alguma razão, que eu espero que não chegue, evidentemente terá o tratamento que a lei prevê, afirma o senhor. Com a palavra, o senador Magno para a réplica. Bom, senador Flávio Dino. Bem, é claro que eu não estou falando, e o senhor deve ter me entendido, da Suprema Corte. Eu respeito a Suprema Corte. Eu estou falando de militância de ministros que são passageiros, são longevos, mas é passageiro, mas ela permanece. Não estou falando do Supremo Tribunal, da sua vida, de ministros que por lá passaram, que se aposentaram, não. Já teve um momento ali de muita solidez e segurança da população brasileira. Eu estou falando desse momento. A minha pergunta é sobre esse momento, sobre essa composição que lá está. O senhor é senador. O senador Gilmar Mendes nos chamou de pigmeus. O que o senhor pensa sobre isso? É esse ministro Flávio Dino. Ele chamou o Senado de pigmeus. O que o senhor pensa sobre isso? O ministro Gilmar Mendes disse que sem o Supremo não teria Lula. E aí eu sou punido porque falei mal da urna? Alguns desses atores políticos que aí estão se referindo àqueles que têm mandato, eles não teriam mandato se não existisse o Supremo, disse o ministro Gilmar Mendes. Então não estou falando da instituição que eu respeito, e nem daqueles que por lá passaram, né? É uma instituição longeva,
de grande serviço prestado ao Brasil. Eu estou falando exatamente nesse momento, onde nós temos um ativismo judicial tão alto, tão ferino, que é uma ditadura judicial. Quando o Pacheco, como presidente dessa casa, abriu a boca e disse que está havendo interferência de um poder nesse poder, houve uma reação coletiva sobre ele. Eu estou falando porque, na sua fala, o senhor começa falando sobre os três poderes e o respeito mútuo entre si. Eu estou tratando dessa composição que aí está. Sai daí, Rogério, da minha frente. Valeu. Mais um minuto, repõe. 5 minutos, Rogério, foi. E que dizer ao senhor que eu conheço os textos da Bíblia, já li e continuo lendo. Hoje, antes de vir para cá, fiz isso, né? Eu achei que o senhor realmente era aquilo que o Rogério Marinho tinha acabado de falar, como o senhor veio. Mas o deboche ele é uma coisa peculiar, faz parte, né? O senhor me citou os textos e eu disse que os conheço, os li, né? E o senhor faz um aceno, na minha visão, debochado, mas eu vou seguir na minha linha. E a minha linha é que eu estou falando desse momento, do ativismo. Eu estou falando do momento do perder o mané. Eu estou falando do momento em que derrotamos o bolsonarismo. Frase de um ministro, que hoje é ministro do Supremo. E de uma corte, que quando esse ministro advogava, de fato, absolveu um terrorista. Eu conheço os textos da Bíblia, já li e continuo lendo. Hoje, antes de vir para cá, fiz isso, né? Eu achei que o senhor realmente era aquilo que o Rogério Marinho tinha acabado de falar, como o senhor veio. Mas o deboche ele é uma coisa peculiar, faz parte, né? O senhor me citou os textos e eu disse que os conheço, os li, né? E o senhor faz um aceno, na minha visão, debochado, mas eu vou seguir na minha linha. E a minha linha é que eu estou falando desse momento, do ativismo. Eu estou falando do momento do perder o mané. Eu estou falando do momento em que derrotamos o bolsonarismo. Frase de um ministro, que hoje é ministro do Supremo. E de uma corte, que quando esse ministro advogava, de fato, absolveu um terrorista. E pessoas que, por decisão monocrática, inocentes, estão presas. Eu estou falando desse momento. Esse terrorista hoje preso, por ter queimado crianças vivas, está preso na Itália. De um ministro que vai dar um voto sobre a maconha. Lá atrás, quando ele votou, ele disse que o cidadão brasileiro tem direito de tomar um porre e dormir de porre. Mas ele também pode fumar um baseado. Olha, apologia ao crime. Eu estou falando desse momento, dessa Suprema Corte, para onde o senhor está indo. Então a minha pergunta foi muito clara. Ao chegar lá, o senhor, de fato, ao colocar a toga que é preta, não tem cor, o senhor deixa a sua camisa vermelha, põe a toga preta e, na verdade, o senhor disse e afirmou em entrevista que será um juiz que vai agir com imparcialidade. Essa é a minha pergunta, conjunta com o que Vossa Excelência disse no começo, do respeito, da harmonia entre os três poderes, o que Vossa Excelência falou sobre decisões coletivas, decisões colegiadas e a decisão monocrática. A minha pergunta foi exatamente nesse sentido. Respeito à corte, como Vossa Excelência, aqueles que por lá passaram, não estão aqui dentro da minha fala. A minha fala é exatamente nesse momento em que Vossa Excelência está indo para lá e que o Brasil realmente vive uma ditadura judicial e nós estamos vivendo, nesse momento, um governo que é da esquerda. A minha palavra foi nesse sentido. Queria agradecer ao senador Magno Malta pela tolerância do tempo. Não, eu tenho, porque eu queria deixar esse minuto, porque ele tem a tréplica, o Dino tem a tréplica. Não, falta um minuto. Aí, com a palavra, Vossa Excelência. Agora um e-mail. Tá. Eu não entendi também o voto do senhor quando deixou o Jair Bolsonaro inelegível. O Lewandowski foi citado aqui, que para mim, quem rasgou a Constituição dentro do cenário, do Senado, senador Dino, Vossa Excelência é senador, ele rasgou aqui e deu a Dilma o que ela não tinha, está na Constituição. Uma vez impeachmentado, perdeu direitos políticos. E ela foi dada por ele, aqui dentro do plenário do Senado. Então, para mim, tinha até um texto aqui para colocar onde ele faz um voto contrário, mas não vou ler esse texto, porque esse ministro cuspiu na Constituição dentro do plenário do Senado. Mas alguém ser condenado e perder os direitos políticos, seu Paulo, aí a pergunta é minha. Porque reuniu com o embaixador? Qual o problema de um presidente da República se reunir com o embaixador? E porque falou mal da urna? Eu continuo falando mal da urna. Eu continuo ficando com a palavra de Maduro. Veja, concordar com Maduro, nunca pensei na minha vida. Que deu uma debochada sobre a urna do Brasil. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e, nesse minuto, encerrei, enquanto agora o senador Flávio Dino
Com a palavra, o senador Flávio para a tréplica. Apenas 30 segundos, senador Malta, exatamente para, novamente, sublinhar uma diferença de entendimento. Não existe ditadura judicial no Brasil, tanto é que o senhor está aqui como senador falando o que está falando. Então, eu realmente, em defesa do Poder Judiciário brasileiro, e há vários ministros ilustres aqui... Mas estou respondendo o processo político. E vou responder de novo, porque eu falei hoje aqui. Há vários ministros, juízes, desembargadores aqui presentes e nos assistindo, e com muita alegria, ex-integrante da magistratura brasileira, e quem sabe tendo a honra de ela voltar, é não só meu direito, como meu dever de sublinhar a minha profunda discordância em relação a essa frase, que, a meu ver, é profundamente injusta contra a magistratura brasileira, contra o judiciário do nosso país. Então, eu quero fazer com o dever de ofício esse desagravo ao Poder Judiciário brasileiro, que se estende aos ilustres ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos têm uma biografia, é claro que o senhor não precisa concordar com o que eles dizem, etc. Não me cabe julgar isso, mas todos os nomes aqui mencionados, Barroso, Gilmar, Alexandre, Lewandowski, Fachin, Rosa Weber, são pessoas respeitáveis. Então, claro que não estão imunes a críticas, mas não ser imunes a críticas não significa que eles possam ser retratados como facínoras, porque não o são. Então, é meu dever dizer isso, porque nós temos, já que houve aqui tantas referências à pacificação nacional, que é uma causa que eu também impunho, é preciso que haja reciprocidade em relação a tudo isso, porque nós não vamos conseguir criar um ambiente institucional saudável em que as várias posições sejam externadas, se for com base em agressões pessoais, em xingamentos, em tratamentos discriminatórios. Eu realmente não concordo com isso, nunca fiz. Tanto que, no meu estado, tinha um grupo liderado pelo ex-presidente José Sarney como adversário político, e, passados os anos, ele, assim como a deputada Rosiana, assim como todos os lados da política maranhense, está aqui o senador Everton, está ali a senadora Elisiane, o governador Brandão, o vice-governador Felipe Camarão, todos os lados da política do Maranhão, inclusive o seu partido, acompanham e apoiam a minha indicação ao Supremo. Essa é uma prova cabal de que eu nunca agi dessa forma, nunca, e acho que isso é necessário, porque uma coisa é o Senado exercer suas prerrogativas à luz do artigo 52 da Constituição, e eu defendo isso. Outra coisa é um debate político que acaba conduzindo à deterioração do ambiente institucional no nosso país, e por isso eu quero, mais uma vez e sempre, homenagear o Poder Judiciário do Brasil. Não, senador, só um minutinho. A palavra facínora foi usada pelo senhor, não por mim. Não coloco palavra na minha boca. Aliás, eu quero não me referir ao judiciário como um todo no Brasil. A primeira instância no Brasil não existe. A segunda instância não existe, exatamente pelo ativismo do Tribunal do Superior, do nosso STF. E a palavra facínora é do senhor, não é minha. Esse tribunal, Supremo Tribunal Federal, que não respeita a primeira instância, nem a segunda, nem o Ministério Público, juízes e promotores pelo Brasil, estão pagando hoje. A gente ouve deles a angústia, o desespero de serem desmentidos e respeitados nas suas decisões. Com a palavra, doutor Alexandre de Moraes. Bem, agradeço as considerações e questões do senador Magno Malta, e vou tentar responder por grupos. Começando algo que eu comentei já na resposta com o senador Aloysio, a questão da colegialidade. Sem entrar, obviamente, no caso concreto ou outro de liminar, não, porque o caso concreto eu não tenho conhecimento dos requisitos presentes naquele momento. Mas a ideia de colegialidade é uma ideia para todos os tribunais superiores e principalmente para as Cortes Supremas. Exatamente para que no pluralismo, para a complementariedade de várias experiências de diversas pessoas e de diversos caminhos, as pessoas possam analisar e dar uma segurança jurídica maior àquela decisão. Tanto que o próprio Congresso Nacional, e me referi a isso já em 99, aprovou duas leis importantes, a 9868 e a 9882, para que no controle concentrado, ação direta, ação declaratória, arguição de descumprimento de preceito fundamental, como regra, a liminar ou a negativa da liminar deveria ser analisado pelo colegiado. Entendo como a lei determinou, e a própria lei traz exceções que às vezes devem ser aplicadas, mas que a ideia da colegialidade traz um maior equilíbrio entre os poderes e uma maior segurança jurídica. Senador, em relação à questão do aborto, eu vou pedir escusas à Vossa Excelência, em virtude, e já disse aqui anteriormente, de estar para ser pautada a ADI 5581, que foi ajuizada pela Associação Nacional dos Defensores Públicos em relação à interpretação da possibilidade de novas hipóteses de aborto. E, eventualmente, se Vossas Excelências assim entenderem
e me aprovarem, eu, se me adiantar, ficarei com dificuldades de participar do julgamento. Da mesma forma, em relação à questão das drogas, que inclusive a descriminalização ou não estava com vista no gabinete do ministro Theori. E da mesma forma, se aprovado for, estará com vista no gabinete que eu irei suceder. Faço um rápido comentário que fiz aqui em questão semelhante, no tocante a, independentemente da questão ideológica e de mérito, que não entrarei nesse momento, nós temos que focar como grande, eu diria, objetivo em relação às drogas, o traficante. O grande traficante é aquele que faz da sua vida essa violência em relação às drogas. A redução da maioridade. Eu tenho uma posição conhecida desde 2005, uma opção, acho que e aqui no Brasil, algumas legislações, elas ficam imutáveis. A nossa Constituição, ela tem exatamente 101 emendas em 28 anos. 95 emendas normais e 6 emendas de revisão. Ou seja, para se ter uma ideia, obviamente que a comparação cultural é diferente, a Constituição do Japão, que é de 1947, não tem nenhuma emenda. Nós temos, em 28 anos, 101 emendas. Por outro lado, toda vez que se fala em alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, parece que é uma heresia. É um estatuto bom, é uma legislação boa, só que essa legislação pecou em algo que um diploma que também tem a parte sancionatória não pode pecar. A proporcionalidade entre o ato praticado e a sanção. Não é possível que alguém menor de 18 anos pratique um homicídio, um latrocínio, ou, isso é caso concreto ocorrido em 2014 em São Paulo, um adolescente com 17 anos, 11 meses e 29 dias, na véspera do seu aniversário, ele matou a ex-namorada e matou o atual namorado dela, com requintes de crueldade, filmou e colocou no YouTube, sabendo que ficaria no máximo 3 anos em detenção. Então, a proposta que eu tive a oportunidade, como lá atrás, secretário da Justiça, encaminhar ao então presidente da Câmara, em 2005 e depois, em 2015, quando assumi a Secretaria da Segurança Pública, novamente apresentei, para que haja essa proporcionalidade. A possibilidade de que nesses casos, nos casos equivalentes a crimes hediondos, o ato infracional hediondo permita até 10 anos de internação e com 18 anos seria separado, não seria levado ao sistema penitenciário, mas separado dos demais adolescentes em ala específica, porque tive a experiência prática quando acumulei a Secretaria da Justiça com a presidência da FEBEM, e que ao fazer 18 anos, aquele menor agora maior vira um líder, um ídolo lá dentro, e acaba incentivando mais violência. Esse projeto, à época, em 2015, que trouxe novamente a presidência da Câmara, o senador, então senador, hoje ministro José Serra, apresentou aqui no Senado também. E já foi aprovado aqui no Senado Federal, aguardando votação na Câmara dos Deputados. Senador Magno Malta, para replicar. Doutor Alexandre, eu lhe perguntei a respeito do infanticídio, né? E perguntei os nossos conceitos de segurança nacional. E perguntei como é que o senhor ia receber o cidadão depois que virasse ministro. Mas eu discordo. Me permita discordar de você, de não querer responder, verbalizar. Até porque sobre o aborto você já escreveu. Você já escreveu sobre isso. Eu discordo porque eu acho o seguinte, nessa crise que o país vive, crise de autoridade, o país vive uma crise de autoridade, de respeitabilidade. Urgentemente necessário se faz que a nação volte a acreditar no judiciário. Num momento como esse, penso que é confortador para a sociedade vê-lo verbalizar a sua posição com relação ao aborto. Eu não falei do traficante, eu acredito nisso. Até porque eu tenho 36 anos da minha vida tirando drogado da rua. É uma matéria que eu conheço num país de fronteiras abertas. Eu estou dizendo de legalização. Até porque quem está por trás disso são o senhor Jorge Soros. E que tem tentáculos dentro dos poderes para poder legalizar a maconha. A minha pergunta foi com relação à legalização. Então eu gostaria de ouvi-lo sobre isso e dizer, olha, quanto mais você verbalizar, você não se coloca impedido numa questão como essa, muito pelo contrário. Está indo para o Supremo Tribunal Federal alguém que se mostrou aqui como é. Eu disse que alguns sentaram aí e que se perguntasse se ele vendia amanhã, ele dizia que sim, para poder ser aprovado. Que mentiram e chegaram lá e tiveram outro comportamento. A minha colocação aqui é no sentido, doutor Alexandre, de que o senhor verbalize a sua posição. Com relação ao que eu coloquei de decisão dos seus pares, como essa decisão que o Aloysio citou, do Fux, mandando dar aumento para todo mundo com uma liminar, num país destruído economicamente, eu sei, quando a senadora Gleice disse que alguns fizeram aqui, estão tudo se comportando de gatinho, e outros uns fizeram discurso ofensivo e pessoal, eu sei que outros também fizeram discurso com título, né? Discurso com título é aquele tipo, lembra-te de mim, né? Esse eu não farei, até porque
Até porque o povo do Espírito Santo me mandou aqui desmamado, porque se eu chegar aqui e ficar com medo de um ministro do Tribunal Superior, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer. Então, eu gostaria muito de insistir. Até porque sobre o aborto você já escreveu. Saber sobre a sua posição de legalização de maconha e pergunto com isso. Em legalizando a maconha no Brasil, como que é o seu futuro colega Barroso, se você for aprovado, que deu um voto sentado lá dizendo o cidadão tem direito de tomar sua cervejinha ou sua caipirinha depois de uma noite de trabalho e dormir. Também tem direito de fumar seu baseado. Isso é demais para um ministro do Tribunal Superior. Tudo bem que álcool é uma desgraça, mas está legalizado. Mas maconha é crime. E o ministro do Tribunal Superior senta lá na sua empáfia, fala uma coisa como essa. Então a sociedade brasileira quer saber quem nós estamos votando, para quem nós estamos mandando para lá. E uns dizem, me arrependo tanto de ter ajudado esse Fachin, pensei que era um homem garantista. Esse Barroso, pensei também que era um advogado garantista. Esse cara tá dando show lá, que não sei o quê. Então não quero me referir aos casos mais recentes. A justiça agora em Manaus, morreu aquele monte de macho na cadeia. Até porque quem decide pela droga e pelo crime sabe que duas coisas podem acontecer: cemitério ou cadeia. Mas as famílias vão ser indenizadas de 60 mil. Mamãe me acorde. Isso é brincadeira. E as famílias enlutadas. E o cidadão que esse cidadão assintosamente matou, assaltou, desgraçou a vida, que nem foram visitados pelos direitos humanos. Agora a família vai ser indenizada. E a família enlutada. Essa é a minha pergunta. Quando eu perguntei sobre essa situação, o preso está sendo desmoralizado. Assintoso contra ele. Então ele pode entrar e vai receber 2 mil. A turma votou, porque está num presídio superlotado. Meu Deus, e quem ele matou? E as crianças estupradas? E os órfãos? E os enlutados? Quem é que vai ressarcir essa gente? Indenizar essa gente? Então, é para essa casa que o senhor está aqui sendo batizado para ir. E é uma perplexidade. Aqueles que são contra o senhor, que mandou muita coisa para lá, é aqueles que sempre foram. Eu também recebi muita coisa de apoio a vossa senhoria, como todos aqui receberam. E é assim que acontece, é igual a eleição. Quando a gente vai disputar a eleição, tem um monte na rua xingando a gente, pago. E outros que batem palma pra gente porque gosta. É da vida. E todos quantos vierem passar aqui pelo seu lugar, muitas entidades defendendo seus interesses vão ser contra e outros vão ser a favor. Mas eu fui trazido aqui pelo vento das bandeiras que eu estou defendendo e sempre defendi. E gostaria de que você pudesse verbalizar. Você não se tornará impedido com isso, sem problema nenhum. Acredito plenamente nisso, até porque são posições verbalizadas antes de ser cogitado para poder ir ao Supremo Tribunal Federal. Concedo a palavra ao doutor Alexandre para replicar. Bem, senador, em relação a aborto e drogas, eu vou pedir novamente desculpa a Vossa Excelência, em virtude de 2 julgamentos que já se encontram no Supremo Tribunal Federal. Em relação ao infanticídio, eu quero fazer algumas considerações. A Constituição, ela consagra o direito à vida, expressamente. Diferentemente, por exemplo, de um direito implícito, que é o direito à vida na Constituição norte-americana. A nossa Constituição expressamente consagra. E, dentro da sua discricionariedade administrativa, legislativa, o Congresso Nacional, e a parte especial é de 1940 e não foi revogada, prevê a questão do infanticídio. Consequentemente, não me parece, em princípio, que em virtude de questões culturais ou questões religiosas, alguém possa praticar impunemente o infanticídio. E em relação ao tratamento que, se eventualmente Vossas Excelências votarem, me aprovarem, eu aplicarei o princípio que é um princípio de direito internacional, o princípio da reciprocidade. Vossas Excelências foram extremamente corteses, independentemente do posicionamento da votação, me recebendo em seus gabinetes. Acho que uma autoridade recebe a outra autoridade dentro do seu gabinete. Do senador Magno Malta. Senador Magno Malta, realmente reafirmo aqui o meu compromisso, se aprovado por Vossas Excelências para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, de agir exclusivamente de acordo com o que prevê a Constituição da República. Entendo que o Supremo Tribunal Federal efetivamente é o guardião da Constituição. Então, a minha atuação será sempre nessa direção, tendo como bússola a Constituição da República e tudo que está nela contido nos seus 250 artigos. Também gostaria de esclarecer sobre a questão dos processos do presidente Lula. O presidente Lula foi absolvido em diversas instâncias, em diferentes juízos e até no Supremo Tribunal Federal. E também no Supremo Tribunal Federal foram anulados processos em razão de uma falha estrutural, que era a ausência de um julgamento imparcial, ausência de coleta de elementos e de julgamento por um juiz imparcial. E como eu disse anteriormente, e essa é a minha visão,
a Justiça tem como elemento estruturante a imparcialidade. Porque se não houver imparcialidade, não haverá um julgamento justo e a própria Justiça corre o risco de perder a sua credibilidade. E a Justiça, ela vive da sua credibilidade. Por isso que há preocupação, inclusive, da própria ONU de assegurar a credibilidade dos sistemas de justiça nos países. A ONU, inclusive, em 1990, editou um diploma chamado Regras de Bangalore, que é um diploma com o objetivo de estabelecer condutas que devem ser observadas de um lado e condutas que não devem ser praticadas, por outro lado, por aquele que tem o papel de julgar. Então, embora não tenha uma força vinculante, é um diploma importante porque estabelece parâmetros de atuação de um magistrado com o objetivo de assegurar justamente a credibilidade do sistema de justiça. Então, esclarecendo a Vossa Excelência, realmente há processos em que o presidente Lula foi absolvido e outros que foram anulados por uma falha estrutural e o que indica que esses processos talvez sequer deveriam ter existido. O sistema de justiça, ele está colocado de uma forma hierárquica. Então, com base na presunção de inocência que está no nosso texto constitucional, só haverá condenação e culpa se houver uma decisão condenatória transitada em julgado. Então, à medida que o processo está se desenvolvendo na Justiça, na primeira, na segunda instância ou nos tribunais superiores, na verdade, não existe formação da culpa, senão ao final do processo, se houver a condenação transitada em julgado. De modo que, se uma instância superior anula ou reforma uma decisão condenatória, o que houve, na verdade, o que prevalece é esse resultado. É o resultado que foi colocado pela instância mais elevada dentro dessa hierarquia do sistema de justiça. Em relação às demais questões que Vossa Excelência colocou, eu queria dizer, e já o fiz aqui na minha apresentação inicial, que eu enalteço o papel do Congresso Nacional enquanto formulador da legislação, enquanto instituição legitimada pela Constituição da República para debater com a sociedade e editar as leis que vão disciplinar as condutas dos cidadãos do nosso país. Evidentemente que o Supremo Tribunal Federal também tem, como guardião da Constituição, o papel de interpretar e identificar eventuais vícios que possam estar contidos no processo legislativo, sejam formais, sejam materiais. Então, eu vejo realmente um papel bastante Essa elevado. colocação aí é sobre o aborto e a legalização de drogas? Dizendo de uma forma geral. De uma forma geral. Mas eu fiz especificamente. Eu vou chegar lá e vou responder naquilo que eu posso, porque também existe uma situação que, se Vossas Excelências me aprovarem, eu terei que analisar processos e ações que versam exatamente sobre essa matéria. Mas queria dizer a Vossa Excelência que vejo com bastante otimismo o fato do Congresso e esse Senado ter revisitado a lei de drogas para colocar, diferenciar ali o usuário do traficante, estabelecer penas mais amenas. Então, acho que foi um papel muito importante. Eu não posso responder especificamente esse questionamento das drogas que Vossa Excelência me fez, em razão dessa situação que expus. Da mesma forma, a liberdade de expressão, eu já disse aqui numa fala anterior, eu reputo que é um direito fundamental, é algo que tem que ser prestigiado realmente, porque é assim que se dá o debate de ideias, assim que se dá a transmissão do conhecimento, das posições. Mas não é um valor absoluto. Não digo aqui que deva haver qualquer tipo de censura, mas sim que haja um limite para que a liberdade de expressão não viabilize a prática de crimes, porque aí haveria essa limitação da própria legislação. E com relação ao marco temporal, também é um assunto que está em discussão tanto neste Senado como também no Supremo Tribunal Federal. Cada instituição, ao seu tempo e modo, terá que sopesar aquilo que está previsto na Constituição, os valores que estão ali previstos e que, aparentemente, podem estar em conflito e que terão que ser conciliados, como é o caso do direito à propriedade e o direito aos povos originários.
Em relação à forma de pensar e de agir de um juiz, eu penso que o que é fundamental, e nessa perspectiva é comum de um advogado e de um juiz, é ter a Constituição como bússola da sua atuação. Então, mais do que pensar como juiz, eu sempre, na verdade, na minha carreira, atuei observando a Constituição da República e, se aprovado for, seguirei no mesmo caminho, na mesma direção, sempre com esse objetivo de dar cumprimento à Constituição da República.